falar sobre um tema muito sério, né, e muito difícil, que é o trabalho infantil, tá? Mas antes, né, deixa eu comunicar aqui que nós estamos acompanhados de Jéssica Santos, nossa intérprete de Libras, que hoje está muito elegante, tá certo? Né, para essa aula da sexta-feira. E também da professora Camille, professora de português. Professora Camille, seja muito bem-vinda à nossa aula de LT. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui fazendo esse chat maravilhoso de hoje. E eu tenho certeza que vocês aproveitaram essa aula deleitosa e de um assunto bastante complicado, né, que precisa ser debatido. Então aproveitem que o professor Henrique fez com muito cuidado, com muito carinho e, claro, visando sempre o quê? O conhecimento. Então, qualquer dúvida, gritem aqui no chat e vamos trocar aqui umas ideias, tá? Eu gosto de professora de linguagem por causa disso, né? Deleitosa, né? Você sabe usar a linguagem muito bem, né? Essa coisa, ela arruma no cabelo, tá bonito já, tá tudo uma beleza. Ó, gente, é o seguinte, ó, quem quiser participar do chat e ainda não consegue, é muito fácil. Basta baixar o aplicativo da Educa Recife, vocês vão ter aqui ó, o QR Code, né? Seja do sistema iOS ou do Android, tá certo? Tá tudo aqui no cantinho da tela. É só marcar lá, né? Fazer a leitura, você já vai ser direcionado para baixar. Ah, professor, não estou com o equipamento agora, aparelho agora. Não tem problema, é só ir lá na loja de aplicativo, colocar lá Educa Recife, vai aparecer o aplicativo. Ou então você pode, né, acompanhar essa aula novamente no nosso YouTube, né? Na nossa página do YouTube do Educa Recife, então todas as aulas de todos os anos, então você vai lá no 9º ano, então vocês vão encontrar, né, dia após dia as aulas organizadas lá, então é muito fácil vocês terem acesso às aulas. Perder alguma coisa, quer revisar as aulas, então baixa aí lá no YouTube, beleza? Então é isso, gente, como eu falei, o nosso tema é difícil, vamos falar sobre o trabalho infantil, e eu começo já com essa imagem aí para vocês darem uma olhada, analisar direitinho, né? Então, vamos focar aqui nessa imagem, pronto. Então nós temos aqui uma imagem do acervo do Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então vocês veem aí crianças trabalhando numa fábrica de sapatos, tá? No início do século XX. Então essa era uma realidade daquele período. O nosso robozinho já aparece aí observando, né? Então tá aí a informação, né? Crianças trabalhando em uma fábrica de sapatos na década de 1920. Era um cenário muito comum, né? No início da industrialização no Brasil, tá certo? E eu acho que o primeiro questionamento que vem é esse que o nosso robozinho está trazendo para a gente. Mas o trabalho infantil não é proibido? É proibido hoje. A gente vai, inclusive, explicar direitinho essa questão de ser proibido hoje. Mas, no passado, a exploração da mão de obra infantil era bastante comum. Seja no início da Revolução Industrial na Inglaterra, seja no início da industrialização aqui no Brasil. Inclusive, as crianças eram utilizadas para desobstruir, né, fios, por exemplo, das máquinas têxteis. Aconteciam muitos acidentes, as crianças sofriam muito acidente de trabalho, né, enfim. Muitas vezes iam acompanhando, por conta da situação de pobreza dos trabalhadores e trabalhadoras, tinham que acompanhar os seus responsáveis, seus pais, nas fábricas, né, que recebiam muito pouco e que tentavam complementar a renda com as crianças que recebiam bem abaixo, né. Se os adultos recebiam pouco, as crianças recebiam ainda menos. Então, a partir das mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras, questões que nós temos discutido aqui em LT, né, das greves, dos requerimentos, das organizações e sindicatos, uma das pautas que foi colocada foi justamente, né, a proibição do trabalho infantil, ou pelo menos o combate a ele, né, Paula, crescente, né, cada vez mais combatendo esse trabalho infantil aqui no Brasil, assim também com condições diferenciadas para as mulheres, como, por exemplo, não trabalhar à noite, né, um trabalho noturno, ou ter um pouco de assistência, ou poder se afastar nos casos de gravidez, conquistas que hoje nós vivenciamos, como a questão do auxílio maternidade, tá bom? Então, na legislação brasileira, a partir de 1927, né, como a gente coloca aí, o trabalho de crianças no Brasil passou a ser combatido a partir de uma lei de 1927, inclusive foi uma das últimas leis da República Velha, né, dada pelo presidente Washington Luiz, que proibia a atuação de crianças nas fábricas, tá bom? Então, essa proibição foi lá em 1927. Depois, já a CLT, né, em 1943, a gente vai ter a consolidação de uma série de regras, né, que vão ali mediar o mundo do trabalho, né? Porque quando a gente fala da CLT, eu já falei sobre isso nas aulas, elas vão consolidar uma série de leis que foram construídas a partir de muita luta dos trabalhadores e trabalhadoras.
Essa é uma delas e foi uma conquista importante para o Brasil. Mas a grande questão é, isso foi respeitado, professor? Bom, se foi respeitado, é isso que a gente vai falar aqui agora, né? Acho que na realidade do Brasil, vocês já devem ter pensado sobre essa questão, de ter sido respeitado ou não. Bom, na aula anterior, e aí a gente vai organizar aqui melhor, a gente teve essa introdução para pensar sobre o mundo do trabalho, mas na aula anterior, com o professor Luciano, inclusive, agradeço muito ao professor Luciano que me substituiu na semana passada, estudamos, né, como os direitos trabalhistas são instrumentos de proteção social, garantindo direitos mesmo quando o trabalhador ou a trabalhadora não está no exercício profissional. A gente falou sobre o FGTS, o INSS, né, são instrumentos de seguridade social. São muito importantes, tá? E hoje nós vamos focar no trabalho infantil e quais são os seus impactos sociais. Isso é um tema bem importante, né, professora Camille? Né? O pessoal está interagindo aí com a gente já? Oi, professor. Então, temos aqui Marcélia e eu perguntei para ela se eles viam, né, muitas crianças trabalhando. E ela, a priori, falou que não, mas eu disse, nem nos sinais, nem nesses trabalhos de rua, né, informais, ela falou que sim. E aí eu estava comentando que, embora a proteção à infância seja uma garantia, né, uma garantia constitucional, a gente ainda vê isso muito cotidianamente. E aí seria interessante pensar no quê? Nos motivos, né, no porquê. E a quem interessa essa manutenção do trabalho infantil, ainda que de maneira informal, né? E nós vamos ver que esse trabalho infantil, ele já foi, já alcançou números enormes aqui no Brasil, né? Já foi uma situação extremamente grave, depois passou a ser combatido, mas nesse atual momento em que a gente tem um claro processo de pauperização, né? Ou seja, de ampliação da pobreza da nossa sociedade, né? Isso tem acontecido pelo menos desde uma crise, da crise econômica de 2010, depois os encaminhamentos políticos no Brasil, a situação atual de pandemia também, então tudo isso leva, né, o processo de empobrecimento da nossa população, de não acesso ao trabalho, e isso, né, os instrumentos de combate ao trabalho infantil, eles também recuaram, e a gente tem uma realidade que está, né, se tornando cada vez mais presente, né, que é a presença novamente de crianças efetivamente no mundo do trabalho, frequentemente, claro, e tem que ser no trabalho informal, porque o trabalho formal é proibido, a não ser em algumas circunstâncias, e eu vou falar para vocês na sequência, tá bom? Mas primeiro vamos tentar entender o que é que caracteriza esse trabalho infantil. Então, como eu coloco aí para vocês, né, para a gente acompanhar direitinho, o trabalho infantil é toda a forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade permitida, a idade mínima permitida por lei em cada um dos países, porque justamente isso é um parâmetro internacional. Ou seja, as crianças abaixo da idade mínima, né, permitida pela lei, considera-se aí um trabalho infantil. É interessante porque a Unicef, né, um órgão ligado à ONU, ela vai entender, né, que esse trabalho infantil vai justamente das crianças geralmente de 5 anos até 17 anos. Mas isso varia de país para país. Né? O nosso robozinho está perguntando qual a idade mínima. É justamente isso, né? Como eu falei, a Unicef ela estabelece até os 17 anos, né, esse trabalho infantil. Mas para o Brasil, a gente pode dizer basicamente o seguinte, que o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Mas há uma exceção, é o caso do menor aprendiz, que é o que nós vamos falar, inclusive, na próxima aula. O que é que caracteriza esse trabalho do menor aprendiz, quais são as funções, quais são os direitos, né? Provavelmente alguns de vocês já se interessaram, né, de ingressar no mundo do trabalho na condição de menor aprendiz. Eu já tive estudantes da Rede Municipal do Recife que eram menores aprendizes de algumas empresas, né, os alunos do 9º ano, e aí a gente vai tentar entender, porque nesse caso o jovem aprendiz ou menor aprendiz, ele pode estar, né, vinculado a alguma empresa em condições muito específicas, muito especiais a partir dos 14 anos. Tá certo? Então, abaixo disso, caracteriza-se justamente o trabalho infantil ilegal ou qualquer coisa que seja até os 16 anos que não esteja caracterizado no jovem aprendiz, é também considerado esse trabalho infantil e é também ilegal. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente coloca em termos de caracterização seria isso. Bom, agora, por que é tão importante combater o trabalho infantil? Né? E o nosso robô está dizendo, eu já vi muita gente defender que crianças possam trabalhar. Essa é uma faceta da nossa sociedade que a gente realmente, particularmente, pensa ser muito complicado. Você vai ver políticos,
até alguns empresários, ou até aquela pessoa que a gente conhece, um vizinho, uma vizinha, que diz, o jovem devia estar trabalhando, no meu tempo não era assim, estava trabalhando, não estava fazendo besteira no mundo. Bom, esse é o tipo de argumento, assim, considero muito tosco, né? No final das contas, a gente vai pensar o seguinte, o jovem, ele não deve ser submetido nem às condições de violência, a gente tem que fazer tudo, construir políticas para que os jovens realmente fiquem bem distantes da violência, da criminalidade, das drogas que a gente sabe que acaba com a vida das pessoas. Inclusive, a gente aproveita a oportunidade aqui para dizer justamente isso. Vocês, estudantes do 9º ano, a gente sabe que a nossa sociedade é muito violenta e que as drogas estão ali rodeando, a gente tem que estar bem longe disso, porque é justamente um instrumento de destruição das nossas vidas, né? Vocês veem aí quantas pessoas acabam sendo presas, acabam sendo mortas, não é? Enfim, por conta da questão das drogas. Então, a gente está bem distante disso. Mas não quer dizer que se a gente não está nesse mundo da criminalidade, se não está nesse mundo que realmente destrói nossas vidas, mundo das besteiras, vamos colocar assim, a gente tem que estar trabalhando, não, porque existem outros caminhos. Inclusive, a gente tem que buscar. Geralmente, parte de outros grupos que querem que, e aí eu vou colocar de uma forma bem, da forma como eu entendo, o filho de pobre, porque é pobre, tem que ir trabalhar. Não pode pensar em outra coisa. Não é desse jeito, não. A gente realmente tem que pensar em outros caminhos. Né? Então, que caminhos são esses? E por que a gente tem que pensar? Olha, porque as crianças e adolescentes precisam vivenciar, primeiro, as suas fases de desenvolvimento e experiências. Então, é preciso que a criança tenha essa oportunidade de crescer, de brincar, de lidar com o mundo enquanto criança. Afinal de contas, gente, olha, eu como um adulto, né, dizer para vocês que, estava falando com a professora Camila antes de entrar na aula, né, a gente acaba trabalhando muito, a nossa vida acaba sendo muito envolvida pelo trabalho, e a gente tem pouco tempo para descansar, para vivenciar o mundo, não é? Então, se a gente não faz muita dessas coisas enquanto criança, não brinca, não contempla o mundo, não fica, né, de boa, a gente não vai fazer isso quando chegar à idade adulta. Então, é importante que a gente possa vivenciar as etapas, né? Ver a infância, viver a adolescência, né? Enfim, de forma muito saudável, mas é preciso que seja vivido para que você seja um ser humano melhor, para que você se desenvolva bem. Agora imagina aquele sujeito que desde criança está envolvido ali direto no mundo do trabalho, não tem condições de aproveitar nada. Isso vai ser muito ruim para a pessoa. Então eu estou falando dentro de uma perspectiva muito subjetiva, psicológica, mas eu vou trazer também outra questão objetiva. Ao invés de trabalhar em atividades pouquíssimo especializadas, porque é justamente esse tipo de atividade que crianças e adolescentes acabam ingressando, que afinal de contas ninguém, enquanto de 10 anos, já vai ser um técnico de segurança quase que não sai agora, da tecnologia. Então, justamente por não ter esse trabalho especializado, obviamente nem é o tempo de trabalhar, essa criança, esse adolescente acaba se envolvendo tanto com o trabalho e acaba não estudando direito. Não tendo energia, não tendo tempo, não se envolvendo tanto nos estudos. O que é que isso vai acabar resultando? Veja, quem não tem tempo de estudar, vivenciar suas etapas, imagine quando termina o ensino médio e acaba não conseguindo sonhar com o seu futuro. Isso é um problema muito sério. Se eu relego a minha juventude, o trabalho e o sufocamento com esse trabalho, o que é que essa minha juventude vai pensar para o seu futuro, gente? De poder entrar numa universidade, poder sonhar com uma profissão mais especializada, tá certo? Ou um curso técnico que possa realmente contemplar aquilo que a pessoa quer. Então, é negar o futuro ao jovem. É negar esse futuro. Portanto, penso eu, e aí eu vou colocar aqui minha opinião, né, bem clara para vocês. Esses discos, tem que botar esse menino para trabalhar e tal, muitas vezes são de pessoas que não colocam os seus filhos para trabalhar. Os seus filhos vão fazer intercâmbio, vão, né, estudar bastante para ocupar os melhores lugares na sociedade, e aí quer que o filho, né, que seja de uma condição mais humilde, mais pobre, acabe indo trabalhar, não podendo ingressar numa universidade, não podendo sonhar com uma profissão mais especializada e fique por ali mesmo, sendo essa mão de obra barata que as pessoas gostam tanto de explorar e a gente trabalha aqui no mundo, discute tanto aqui no mundo do trabalho. Não é? Então, é preciso que a gente também pense isso de forma crítica. E aí eu me coloco aqui, né, de peito aberto para dizer justamente isso. A criticidade é essa que nos leva a pensar justamente que essa exploração que encaminha o jovem da população mais pobre para o mundo do trabalho é justamente aquela que quer que esse jovem
pobre continue ali sendo essa mão de obra barata que pode ser explorada para o resto da vida. Então, não, a gente precisa recusar, a gente precisa pensar para o futuro e vocês, inclusive, pensar em coisas melhores para a vida de vocês e ocuparem lugares melhores na sociedade. Então, é isso que a gente deseja para todos os estudantes da rede, para todos os estudantes, deseja para a juventude do Brasil, né? Para ser um país melhor, em se especializar, poder estudar. Então, por isso há um combate tão grande desses setores mais progressistas da sociedade, quem realmente acredita no futuro do Brasil, que os nossos jovens tenham acesso ao futuro. Portanto, seja lá quem estiver falando aí que defender o mundo do trabalho, que a criança entre no trabalho, muito jovem, né? A gente precisa questionar essas pessoas, tá? Bom, então, eu queria trazer aqui dados para vocês, para a gente ver que é uma realidade muito séria, né? Pensar esse drama do trabalho infantil no Brasil e no mundo. Eu vou tentar trazer alguns dados, professora Camille. Né? Então, acho que é uma questão que a gente coloca que é muito séria, né, professora? Com certeza. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, que há também um discurso sobre a gente precisa vencer na vida. E o vencer na vida é sempre muito atrelado ao sucesso no trabalho, aos ganhos, ao acúmulo de bens. Quando, na verdade, a vida ela acontece durante esse processo, né? A gente está sempre em um constante caminho. E é muito interessante o que você colocou, professor, sobre as pessoas que defendem o trabalho infantil dos filhos dos outros. Não é porque para os seus próprios filhos, eles não querem isso. Então, por quê? Por quê? Porque o estudo ainda é um caminho libertador nesse aspecto, né? Porque o quê? Conhecimento é poder. Eu falo isso constantemente. Não só conhecimento é poder, como é algo que a gente não perde. Não pode tirar de você. Então, assim, as fases precisam ser vividas. E, assim, é diferente você dizer que há uma diferença, não é? Entre um trabalho infantil e você ajudar dentro de casa, por exemplo. São diferentes também, né? Porque tem gente também que se apropria disso para não fazer nada, não lavar um prato. Isso não pode. Mas vivem sim suas fases. Não usem como régua de sucesso esse discurso de trabalho enquanto eles dormem, seja viciado em trabalho. Porque, na verdade, a gente trabalha para o outro, né? A gente trabalha e o outro enriquece. Então, pensem aí direitinho. Não sei se era isso que o professor Henrique queria ir por esse caminho, mas ficou a reflexão. Isso é muito importante. A gente está pensando aqui, né? E quero saber o que é que vocês pensam também. Vocês aí em casa podem escrever aí no chat. É importante a gente estar conversando aqui, né? E eu acho que é tão importante para o conhecimento a gente poder debater isso de forma crítica, né? Eu estava pensando aqui, enquanto a professora Camille falava, um dia eu li uma matéria que uma certa deputada federal dizendo assim, mas quando eu era criança eu ajudava, eu trabalhava lá no tênis clube que meus pais participavam, recolhendo as bolinhas. A pessoa quer comparar, né? Uma pessoa que está ali recolhendo as bolinhas do tênis clube, né? Que é uma coisa bem elitizada, e ganhando o dinheiro que os pais davam só porque ela estava se divertindo ali, para uma criança que é obrigada a ir todos os dias, né? Vai realizar trabalhos duros, carregar peso, descascar mandioca, que é uma coisa que acontece aí no Brasil afora, né? Trabalhar na agricultura. Enfim, uma rotina muito dura, nem se compara, né? Então, essas pessoas realmente estão bem fora da realidade, né? Então, para a gente observar esses dados, eu trouxe aqui para vocês, fiz uma pesquisa, né? A gente realizou essa pesquisa e levantamos alguns dados sobre o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Vamos apresentar no mundo, depois no Brasil. E aí as fontes, eu vou colocar as fontes para vocês, porque a gente está vivendo um cenário que as pessoas acham que o dizer já é suficiente. Não, a gente precisa mostrar de onde vieram as informações que nós estamos trabalhando. Pesquisa, tá certo, gente? Pesquisa não é só, eu acho isso, né? Eu acho aquilo, não é assim não. Veio voz da minha cabeça que eu tenho que dizer isso. Inclusive tem gente atacando aí a vacina com as vozes que vêm da cabeça, né? Não pode ser assim de jeito nenhum. Preciso a gente respeitar a ciência, a investigação, tá? Então, os dados que eu vou mostrar, eles são baseados justamente no relatório da Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT, que faz parte do Fundo, né, das Nações Unidas para a Infância, né, que é a UNICEF. E também o trabalho infantil, estimativas globais de 2020, tendências e caminhos a seguir. Então, essas pesquisas acabaram levando a gente para apresentar alguns dados para vocês, que foram apresentados justamente por uma organização que é Criança Livre do Trabalho Infantil, tá? Então, atualmente, gente, nós temos aí
79 milhões de crianças e adolescentes acabam sendo vítimas de trabalhos perigosos no mundo. Mas, em termos gerais, nós temos 160 milhões de crianças envolvidas no trabalho no mundo todo. Tá? Então, a partir daí, crianças, como eu falei, né, os dados da Unicef consideram crianças de 5 a 17 anos, que elas acabaram sendo submetidas ao trabalho, considerando o ano de 2020. Né? Então, são 63 milhões de meninas e 97 milhões de meninos em todo o mundo. Isso que nós podemos destacar aqui, porque existem muitos outros que não foram sequer contactados, observados, acompanhados, né, ou acompanhadas. Então, são pelo menos os dados que foram obtidos. Tenho certeza que esse número é muito maior do que isso. Sendo que desses 160 milhões, cerca de 10 milhões de crianças e adolescentes foram submetidas a trabalhos, enfim, semelhantes à condição de escravidão. Seria a escravidão contemporânea. E desse número também, 79 milhões, como eu falei no começo, estão submetidas a trabalhos perigosos, que têm um impacto sobre a saúde, sobre a vida dessas crianças e desses jovens, tá certo? Então, esse é um número realmente espantoso e é preocupante, porque certamente são 160 milhões de crianças e adolescentes que têm dificuldade para projetar melhor o seu futuro, tá? Eu vou continuar com esses dados para a gente observar melhor esse quadro. 70,9% dessas crianças e adolescentes trabalham na agricultura. A gente sabe que, de fato, seja no Brasil ou no mundo, a maior parte dessas crianças estão empregadas ou estão inseridas no trabalho agrícola, tá certo? Então, na rotina dura do trabalho agrícola, na produção, né, de grãos. Além da agricultura, nós temos 19,7% das crianças que trabalham no setor de serviços, carregando mercadorias, né, fazendo pequenas atividades no setor de serviços, e 10,3% trabalham na indústria. Isso, inclusive, são dados interessantes, já que esse trabalho tem sido combatido no mundo todo. A indústria seria um setor mais moderno e tal, né? A gente tem falado sobre o desenvolvimento da indústria no mundo todo, mas ainda emprega o trabalho infantil. E a gente vai identificar, sobretudo, nos continentes, né, asiático, na África e na América, essa presença desse trabalho na indústria, tá certo? Bom, eu falei de territórios, e aí eu vou mostrar aqui para vocês também a distribuição desse trabalho por continente, né? Então, nós temos aí cerca de 3,8 milhões de crianças, 3 milhões e 800 mil crianças, mais ou menos, né, trabalhando na Europa e na América do Norte. Esse número já cresce substancialmente quando a gente considera o sul da Ásia e a Ásia Central, vai para 26,3 milhões. Né? A Ásia Oriental e o Sudeste Asiático também 24,3 milhões. Nós temos os dados aí da África acima do Saara, né, que é o norte da África, que seria mais de 10 milhões de crianças, e a África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, que é justamente um território ainda mais pobre do continente asiático, né, que, enfim, ainda enfrenta muitos problemas. 86,6 milhões de crianças, que é o maior número, na verdade, de todo o mundo. Aqui na América Latina e na região do Caribe, nós temos 8,2 milhões de crianças que foram registradas. A gente sabe que um número é muito maior, mas é uma pesquisa global que tem realmente, né, o trabalho da Unicef, né, um órgão da ONU, e que está acompanhando esse cenário e construindo políticas para combater, né, essa condição de trabalho. É isso. Professora Camille, são dados realmente bem espantosos, não é? Não, são dados assustadores, eu diria, porque se a gente pensasse nesses dados, sei lá, 2 séculos atrás, normal, natural, né? Era-se o que tinha. Quando a gente volta mais no tempo também, vai para a Idade Média, por exemplo, não havia essa ideia de infância. Até porque a infância é uma ideia mais ou menos moderna, não digo contemporânea, gente, mas moderna. E mesmo que se tenha criado essa ideia, criado não, né? Disseminado-se, né, essa ideia da infância a partir do século XIX, a gente vê que apenas alguns indivíduos, algumas crianças podem ser crianças. Então, é um conceito de infância que vai privilegiar alguns, mas quando você vê esses dados, você vê que a infância não é protegida para todos.
não são todos os corpos infantis que são corpos protegidos pelos cuidados da infância, não é? E aí é importante que a gente pense por quê. E aí eu jogo aqui um pensamento de uma autora que eu amo, Octavia Butler, quando ela diz que todas as relações são relações de poder. E eu acho que a gente consegue ver isso muito bem refletido nesses dados, quando a gente vê grupos que têm poder e protegem as suas crianças, mas exploram as crianças de grupos que têm menos poder. Não é isso? É o que acontece, a gente vê aí a Europa, né, um continente bastante desenvolvido e tal, então tem um número reduzido de crianças inseridas no mundo do trabalho. Em compensação, a gente tem essa África subsaariana, né, que é um número que certamente chega aos 100 milhões de crianças. E aí a gente vai pensar qual o futuro de um continente ao qual 100 milhões de crianças estão envolvidas no trabalho, né, infantil. Eu estou colocando 100 milhões porque eu quero dizer, os dados oficiais são esses, 86,6, mas sem dúvida passa disso. Então, é realmente um verdadeiro drama, né, e você falou muito bem. Alguns anos atrás isso não era muito questionado. Eu, por exemplo, eu sempre faço questão de dizer aqui, a minha mãe, durante grande parte da vida dela, foi empregada doméstica. E ela diz que a primeira vez que ela foi submetida ao trabalho, aliás, bem antes disso, mas ela fala que com 7 anos, ela já foi trabalhar na casa de uma família aqui no Recife, né, de uma família rica, e ela dizia que chorava à noite, no quartinho lá, sozinha, né, longe da família, e era uma situação triste, muito triste, né? Então você vê o impacto disso na vida de uma criança, né? Obrigada a trabalhar numa casa de família aos 7 anos de idade, longe da sua família. Então esse é um cenário que muitas crianças vivem no mundo e que a gente precisa combater, e daí o meu empenho também, né, nessa aula de estar falando isso para vocês, tá certo? E aí a gente tem apontado setores, mas mais um dado aí para vocês observarem, 72% dessas crianças, né, trabalham em pequenas fazendas, em pequenas propriedades que sejam da própria família, né, e justamente no sentido de conseguir uma subsistência, ou então de propriedade de outros. 17,3% dessas crianças foram contratadas por algum, né, empregador, que, claro, de modo informal, né, não vai registrar, claro. E 10,7% dessas crianças trabalham por conta própria, né? Eu coloquei o sinal de trânsito que é bem revelador, porque são as crianças que estão nas ruas aí, né, precisando e aí sem muita assistência, tá? E aí sobre a questão dos estudos, mais de 1/4 das crianças entre 5 e 11 anos estão fora da escola, né? Então, e as outras que estão de uma forma bem difícil, tá? E mais um outro dado, mais de 1/3 das crianças entre 12 e 14 anos estão fora da escola. Então, das crianças que trabalham, 1 a cada 4 não estão na escola, e das crianças de 12 a 14 anos, dos jovens, né, 1 a cada 3 estão fora da escola, que é um outro dado também alarmante. Certo? Então, a gente tem esse cenário que está aumentando entre 2016 e 2020, mais de 8,4 milhões de meninos e meninas passaram a trabalhar. Isso se agravou com a pandemia, então a gente está vivendo, infelizmente, um processo crescente, né, de aumento, né, dos índices de trabalho infantil no mundo todo, tem se agravado. No caso do Brasil, a pesquisa mais recente nos leva a 2019, e havia mais de 1 milhão e 700 mil crianças em condições de trabalho, crianças de 5 a 17 anos, tá certo? E seria quase 5% da população com essa idade, tá bom? Então, 78,7% dessas crianças, desses jovens, né, tem entre 14 e 17 anos, é a maioria, tá certo? E 21,3% possui entre 5 e 13 anos, é um número menor, mas que estão inseridos nessa condição de trabalho. Bom, e aí a gente tem, né, desses dados aqui, também existe uma questão racial, porque 66,1% são crianças pretas ou pardas, 53,7% entre 16 e 17 anos, 25% entre 14 e 15 e 21,3% entre 5 e 13 anos. Gente, são dados, né, realmente muito sérios, a nossa aula está acabando, mas eu vou voltar a falar sobre isso na próxima aula, tá certo? Então, fique com esses dados, né? Inclusive gostaria que vocês revisassem, e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esses dados, sobre o trabalho infantil, e a gente vai começar a falar também sobre o menor aprendiz. Professora Camille, muito obrigado por participar da nossa aula de hoje, né? Nossa aula de LT. Professor, foi um prazer gigante essa aula, assim, está e continuará sendo interessantíssima, relevante e necessária, principalmente para que a gente reflita. Quem são essas crianças? Quais são esses corpos tão desprotegidos? O professor, né, falou do recorte
racial e a gente precisa sempre lembrar que nossas relações estão sempre cortadas pelas relações de classe, gênero e de raça. Então, reflitam sobre isso. Foi sempre um prazer. Quem sabe um dia eu volto. Então, um beijo para vocês. E não se esqueçam, 9h30 tem aula de língua portuguesa, viu? Espero vocês lá. Um cheiro enorme. É isso aí, moçada. Obrigado, Jéssica, nossa intérprete de Libras. E fique agora com a aula de artes. Valeu!